Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa em destaque nós vamos falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, hoje em vários estabelecimentos que a gente vai, pedem, o nosso CPF, os nossos documentos em troca de descontos. Mas você sabe quais são os seus direitos diante dessa situação? Sabe o que implica isso, E o que essas empresas, de fato, estão fazendo para proteger os seus dados? Pois é, para falar um pouco sobre esse assunto, a gente recebe agora, aqui no programa, a doutora Carla Fregona, ela que é advogada e especialista em LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, para a gente tirar algumas dúvidas sobre um assunto que é extremamente polêmico, Doutora Carla, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite e a oportunidade aí de falar um pouquinho sobre essa lei que, como você falou, trouxe muita polêmica. Verdade. Afinal de contas, eu até abri o programa falando sobre isso. Você vai hoje numa farmácia, seja ela qual for, a grande maioria tem feito isso, aí você vai ter direito a um desconto. Mas para isso, me faça, por favor, o seu CPF. Você vai numa loja de chocolates, pede. Você vai numa loja... Virou uma coisa que todo mundo está pedindo seus documentos. Exato. E o CPF é um documento pessoal. Sim, sem dúvida. Não é? Não só o CPF, mas nós temos assim, a lei deixa bem claro que nome, CPF, RG, dados que te identificam diretamente, mas também dados que não te identificam diretamente, mas chegam em você. Então, o seu número de celular, ou o nome do seu cachorro, o seu time do coração pode te identificar indiretamente e ser um dado pessoal naquela situação. Mas no caso do pedir CPF, se tornou muito comum. Verdade. E a gente, na verdade, nós não sabemos o que é feito com os nossos dados. Se você questionar a loja que te pedir, ela é capaz ainda de virar para você e falar assim, é para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. E, na verdade, a lei impõe que o estabelecimento que solicitar o seu CPF, ele tem que te dizer o porquê. Então, qual é a finalidade da coleta daquele dado? Como você vai guardar aquele dado e como você vai usar e por quanto tempo você vai usá-lo. Então, embora a lei não diga que tudo você precisa de autorização, porque em muitos casos não são necessárias as autorizações do uso do dado pessoal, sim, ela precisa ter um motivo, ter uma finalidade e ter um porquê. Então, quando alguém te pergunta assim, olha, eu preciso do seu CPF para colocar na nota fiscal, ela está te falando o porquê. Sim. E aquele porquê está pautado numa lei, que a lei manda emitir a nota fiscal com o seu CPF. Sim. Então, aí tudo bem. Agora, na verdade, quando alguém te pede o seu CPF para um desconto, você está vendendo o seu CPF por aquele desconto. Aquele desconto de R$1, R$2, alguns centavos, é o preço do seu CPF para aquela empresa. Para aquela empresa. Né? E o que ela faz? Nós não temos a dimensão para onde vão esses dados? Porque muitas vezes os dados são utilizados para um perfil comportamental, para um perfil de análise de crédito, para um perfil de saúde. Imagine se uma rede de farmácias faz esse perfil, dizendo, olha, os remédios que esse CPF mais compra são esses. E aí consegue identificar se você tem uma diabetes, se você é portador de alguma doença. Te usa para pesquisa sem você nem saber. Sem você saber. E a lei hoje fala exatamente isso. Você pode usar o dado. Até porque tudo que a gente faz na vida são informações. A gente faz com base em informações. Quando você vai comprar um carro, você não pesquisa qual o melhor carro, custo-benefício. Você pesquisa e toma uma decisão a partir de informações. Os dados pessoais para as empresas são informações valiosíssimas para que elas invistam e tenham retorno, tenham lucro com aquilo. Sim. Que não é pecado algum querer lucro, não é verdade? Capitalismo, né? Exatamente. Então, elas se baseiam nessas informações, nesses dados. E a lei veio para regular e evitar abusos. Até porque, recentemente, a gente acompanhou muitos casos de vazamento de dados. E aí a lei ela também traz um resguardo com relação a isso. Sim. Essas empresas, de fato, estão tomando todos os cuidados para proteger os dados desses clientes? Exatamente. Porque se vazar... Porque o dado é seu, é meu, O dado é meu. E eu estou entregando para você. O que você faz
com ele? Você guarda direito? Tem que guardar, né? Você tem que guardar. Então, são medidas de segurança que a lei impõe, que as empresas saibam como estão guardando e qual o risco que elas assumem. Existe um documento que a lei impõe para as empresas que é exatamente sobre uma análise de riscos que ela tem. Então ela fala assim, olha, tudo bem, você pode coletar, pode usar, pode guardar, mas qual é o risco de você perder este dado? De você deixar que outros acessem indevidamente? Porque hoje dados valem muito dinheiro. Tanto que essas invasões de bancos de dados, Sim. elas são vendidas no que a gente chama de dark web, de deep web, que é um submundo, né, da internet. Né? Exatamente. E custam caro. E dados de saúde, por exemplo, são mais caros. Sabe por quê? Por quê? Em que momento da sua vida você troca o seu tipo sanguíneo? Você não troca. Você não troca, né? Exatamente. Mas o seu cartão de crédito você troca o número rapidinho. Exatamente. O seu número de celular também. São informações que não vão ter mudança, não vão mudar, né? Extremamente sensíveis. Sensíveis, né? Que estão muito ligadas à personalidade da pessoa. Exatamente. Doutora Carla, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar um pouco mais sobre ele, porque o assunto é polêmico, o assunto é interessante e o assunto faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Sim, sem Talvez dúvida. agora quem está acompanhando a gente foi à farmácia, foi a algum local e digitou lá o CPF dela para poder fazer a compra. Então a gente está falando de uma situação que é muito comum para todos os brasileiros, para todos nós. Exato. Né? E é importante ficar atento e também tomar os cuidados. Tomar vários cuidados, Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. É bem rapidinho, a gente volta já já com o nosso programa. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque a advogada especialista em privacidade de dados, doutora Carla Fregona. A gente está falando sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e um assunto, como a gente disse há pouco, muito comum nos dias atuais, porque a gente está falando, cada vez mais as pessoas têm pedido, as empresas têm pedido dados sensíveis dos clientes para oferecer descontos em troca, né? E isso, de fato, pode se tornar também, ao mesmo tempo, um problema, porque os seus dados estão aí em algum local, em alguma base, e a gente não sabe em qual tipo de proteção, né, doutora Carla, eles estão. A gente terminou um bloco anterior comentando sobre recentes vazamentos de dados que aconteceram, que deixaram muitas pessoas expostas. Sem dúvida. E esses vazamentos podem, talvez, até municiar organizações criminosas na prática de crimes mesmo, na emissão de documentos e cartões de crédito, por exemplo. Exatamente. Documentos falsos. Sim. Então isso pode ter uma gravidade muito, muito séria, muito complexa. Sim. Seus documentos que foram vazados, suas informações, alguém pode criar uma conta num banco, alguém pode criar um cartão falso. Então é preciso que cada um de nós também, e esse é um dos objetivos da lei, é mudar a nossa cultura e nós ficarmos mais atentos. Então, toda vez que te pedirem um dado, pergunte o porquê. Toda vez que você escutar, por exemplo, se você já foi cliente ou tiver um cartão da Renner, se você já teve o seu CPF vazado, é importante você monitorar isso. Tem vários sites de monitoramento. Por exemplo, o Banco Central tem um site chamado Registrato. Você entra, acessa pelo Banco Central, coloca o seu CPF e ele vai te dar todas as relações financeiras que você tem com qualquer banco. Vai aparecer. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque você consegue monitorar se alguém abriu, se alguém pegou um empréstimo. Então, ele vai te dar essa informação. Registrato do Banco Central. Banco Central. Então, a pessoa pode procurar no Google, né? Registrato do Banco Central. Exato. Basta digitar o CPF e você consegue consultar. Consegue ter fazer uma leitura, né? Exatamente. Sua vida financeira. Exatamente. Interessante. Porque aí você sabe se abriram uma conta em seu nome, se você consegue identificar e tomar as providências cabíveis. E aí um boletim de ocorrência, fazer uma denúncia, ir atrás dos seus direitos, né, por conta de um vazamento de dados. Porque
Com certeza o meu CPF já vazou, o seu também. Nós tivemos, e no início do outro ano, um vazamento de 223 milhões de CPFs, mais CPFs do que pessoas vivas no Brasil. Exatamente. Então, com certeza, os nossos CPFs já vazaram. Aí, não é? Sem dúvida alguma. Mas é preciso tomar, de fato, alguns cuidados, né? Sim, e de fato, acho que se resguardar mesmo, como a senhora falou, né? Sim. Fazer essa pergunta, o meu CPF vai ser usado para quê, né? Exato. É importante fazer essa pergunta para o comerciante, lá, o lojista, o funcionário que está pedindo o seu dado. Exatamente, porque nós sabemos que os dados são negociados. De uma certa maneira, logo que a lei entrou em vigor, o Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação para bloquear vendas de dados pelo Serasa. Olha, Serasa vendendo pacote de dados. Isso, né? Quantas vezes a sua conta recebeu o valor de venda de seus dados? Olha isso. Né? Então, nossos dados estão sendo negociados por aí sem nós termos essa ciência. Por isso que a gente precisa perguntar, se inteirar, porque no momento em que você pergunta, aquele estabelecimento vai falar, opa, eu realmente preciso prestar mais atenção no que eu estou fazendo. Claro, e proteger de fato as informações dos meus clientes. Exatamente. São tão sensíveis, né? Tão preciosos, os dados, né? O nome, né, da pessoa é tão precioso para a pessoa, então é importante ter esse cuidado também. Exato, não é verdade? Porque aquele que não observar a lei tem penalidades. Claro. Né? Tem a publicização da infração, imagina, né? A loja ficar exposta, né? Exposta. Você constrói um nome por 30 anos, um vazamento destrói rapidamente. E uma série de coisas. Tem multas, tem bloqueio de acesso a dados. Então, é uma exposição, fora as ações judiciais que podem gerar ainda indenizações, né? Exatamente. Olha, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, mas foi um prazer receber a doutora Carla Fregona aqui hoje, advogada, especialista em privacidade de dados. Ela está falando sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e dando orientações importantes para que as pessoas tomem cuidado, realmente se resguardem em relação à forma como você está colocando seus dados, né? Expondo seus dados. E até o nosso celular, que a gente usa o tempo inteiro, a gente precisa ter senhas fortes, bloqueios de acesso, tudo mais, né? Precisamos cuidar Precisamos também. ter cuidado. Exato. Doutora Carla, olha, foi um prazer te receber. Obrigado. Já fica o convite para retornar e a gente conversar mais vezes sobre isso, porque é um assunto muito atual que, de fato, preocupa muita gente. Será um prazer. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com a doutora Carla Fregona, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um grande abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá!